Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Hoje em estúdio 2, né? Não deu certo no estúdio 1, estamos no estúdio 2 hoje. Vamos levar até você o melhor do futebol brasileiro, do futebol nacional, aliás, internacional. Vamos falar de todos os esportes, dar destaque para a Série A do futebol brasileiro. Tivemos mais uma rodada, Série B que está pegando fogo, vitória do Vasco, o Cruzeiro quase na Série A, pode conseguir a vaga, aliás já subiu, né, Juan? Pode conseguir o acesso de forma matemática já nesse final de semana, nessa rodada. São apenas 8 rodadas para finalizar a Série B e a gente está vendo aí grandes times tradicionais subindo para a Série A. O Vasco teve aí meio complicado, mas conseguiu ganhar. Vamos falar muito sobre a Série B. Vamos falar do Cruzeiro do Barro Preto, que jogou pelo campeonato do Riacho das Flores. Então vamos dar destaque também o Palmeiras, né, mais líder do que nunca. Então grandes jogos e vamos chegar dando boa noite inicial e o destaque do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. O meu destaque vai para a Série C, que tivemos o primeiro time fora da Série D a conseguir o acesso matemático, que foi o ABC de Natal, além dos 2 eliminados, Volta Redonda e Paysandu. No início do programa, o meu destaque é para mais uma rodada da Série A, tá certo? Onde a gente teve clássico no Rio de Janeiro, onde o Fluminense venceu o Flamengo, e em São Paulo o Palmeiras conseguiu mais uma vitória em cima do Santos. Então esse é o meu destaque. No início do programa, mandar um abraço, uma boa noite para o meu amigo Aristide, rapaz, em Santana, torcedor do Mengão, na sintonia do nosso programa. Um abraço para ele, gente da melhor qualidade. Mandar um abraço e uma boa noite também para a comadre Conceição aqui no Barro Preto, a comadre Conceição, que é torcedora do Palmeiras. Então, meu amigo Aristide, seja bem-vindo, sempre que puder aí, é um prazer você assistir a nossa programação. Então, um abraço a todos os nossos amigos que curtem o nosso programa. Então, vamos começar aqui. A gente sempre diz, Aristide, que é muita informação e pouca enrolação. Então vamos direto para as notícias. No início também mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote, também curte a nossa programação, tá certo? Então vamos falar de Série D. O Juan vai falar o que foi que aconteceu na Série D do futebol brasileiro. Teve o jogo de ida da finalíssima, onde o América de Natal jogou com Pouso Alegre em 2 jogos, e o Juan vai falar o que aconteceu nesse primeiro jogo. Pois é, o América fez o primeiro jogo de ida, né, com o Pouso Alegre em Natal, e acabou levando a melhor, ganhando por 2-0, vai levar para Minas um resultado confortável. Então 1-0 foi o jogo. 2-0. Aliás, 2-0, né? O América 2-0, então Série D do futebol brasileiro. 2-0 pro América. Agora a gente vai falar, Juan, de Série C que a gente teve o destaque do Juan, o acesso do ABC. Eu particularmente estava torcendo pro ABC subir e deu certo. Agora estou torcendo pro Vitória, né? O Juan vai relatar todos os jogos da Série C. 5ª rodada, tem um jogo hoje para finalizar essa 5ª rodada e vai ficar faltando apenas um. No confronto direto para subir, o Vitória encarou o Figueirense e fez 1-0. ABC subiu e ao mesmo tempo eliminou o Paysandu por 1-0. E o Aparecidense realmente se botou na briga ao ganhar 1-0 e eliminar o Volta Redonda. Juan, nossa audiência hoje de torcedores do Flamengo está muito boa no início do programa. Mais um, meu amigo Bena, rapaz, está no mar assistindo o nosso programa. Um abraço para ele. O meu amigo Bena, que é um dos responsáveis, é o homem forte do futebol de Poeira, TV FP. Já a gente vai falar das transmissões da TV FP, trava a língua aqui, Juan. TV FP do meu amigo Beno, trabalhou neste final de semana, sábado e domingo, já a gente vai relatar. Então um abraço aí pro meu amigo Beno, que está no marco assistindo a nossa programação. Certamente hoje não vai ter programa do meu amigo Beno, já que ele está viajando, está passeando. Mandar um abraço no início também para o meu amigo Zé Neto, rapaz. Zé Neto também, sempre que pode, curte a nossa programação. Ele que é o homem forte do Flamília de Santa Rita, tá certo, Juan? Então a torcida do Mengão tá aí, força total, curtindo a nossa programação. Juan, interessante, Juan, que nessa Série C, todos os resultados foram 1-0, né? 1-0.
E hoje, Juan, para completar essa rodada, a gente tem o Mirassol jogando contra o Botafogo de São Paulo. Se o Mirassol ganhar, rapaz, ele também assume, aliás, sobe para a Série B. Viu, Juan? Se o Mirassol ganhar, ele assume, porque a gente, diga. 2 times recém-vindos da Série B. Da Série D. Tá certo, tá certo. Só lembrando aqui um lembrete do meu amigo Bena, que o programa dele, a nossa audiência aqui, ela é rotativa, né? É às terças, às quintas e às sextas-feiras. Né? Sexta-feira não concorre com a gente porque são em horários diferentes, né? Eu faço meu programa aqui, depois corro para assistir o programa do meu amigo Beno, pessoal do Futebol de Poeira. Então é quintas, aliás, às terças e às quintas-feiras, terças, quintas e sextas, acho que às 9 horas, a partir das 9 horas, programa do meu amigo Beno no Facebook, no YouTube e também na Musical FM. Acho que é isso. Tá certo, bom? Então, ó, com isso a classificação ficou do grupo B, aliás, do grupo C, o ABC já subiu, o ABC tem 11 pontos, o Vitória é o segundo, o Figueirense é o terceiro e o Paysandu é o quarto. Só lembrando, Juan, que o Vitória depende apenas da sua vitória. Da sua vitória para conseguir o acesso. Ele joga com o Paysandu. O Paysandu que já está eliminado. Tá certo, Juan? Então, daqui a pouco, né? Aliás, 19 horas, 20 horas, a bola rola para Botafogo e Mirassol. Esse jogo é em Ribeirão Preto. Caso o Mirassol vença, ele também consegue o acesso com uma rodada de antecedência. Aí, Juan, fica faltando, depois desse jogo de hoje, quais são os jogos para fechar a sexta rodada e a gente conhecer os 4 times que sobem da Série C para a Série B. Paysandu e Vitória, Figueirense, ABC, Mirassol e Aparecidense, Volta Redonda e Botafogo. Juan, mandar um abraço também no início do nosso programa para minha amiga Aurinélia Cavalcante. Um abraço para ela, também curtindo nossa programação. E o meu amigo Antônio Carlos na Picada, rapaz. Campo Grande. O Antônio Carlos, que é meu amigo, e ele é torcedor do Esporte Clube do Recife. Um abraço, meu amigo Antônio Carlos. Obrigado aí pela sintonia na nossa programação. Agora vamos falar de Série B do futebol brasileiro. Grandes jogos que começa, Juan. Aliás, teve a rodada de número 30, só faltam 8 rodadas e o Juan vai relatar todos os jogos que aconteceram na 30ª rodada. Vitória do Cruzeiro, vitória do Vasco. O Vasco que estava com a água já batendo no pescoço, Juan. Se o Vasco não ganha esse jogo, se bem que ele foi beneficiado com o empate do Londrina, né? O Londrina estava ganhando do Tombense e acabou cedendo o empate. Então, Juan, com isso, aliás, o Sport Clube do Recife ele já havia ganho, abriu a rodada, ganhou do Sport, aliás, do Bahia 1-0. O Guarani ganhou do Operário de Ponta Grossa também 1-0 e a Ponte Preta havia empatado com o Ituano 1-1. Esses foram os jogos que abriram a 30ª rodada. E o Juan vai relatar os jogos que aconteceram na sexta, no sábado e no domingo. CRB 0, Cruzeiro 2, Sampaio Corrêa 1, Criciúma 1, Brusque 0, Vila Nova 1, Chapecoense 1, CSA 0. Vou destacar aqui o duelo dos Grêmios, onde o Novo Horizontino se deu melhor, venceu por 2-0. Tombense empatou com Londrina em 1-1. O Vasco rebaixou o Náutico. Aliás, faz algumas rodadas que o Juan rebaixou o Náutico, né? Vai, Juan, continue. Venceu por 4-1, inclusive com um golaço do Figueiredo. Ponte Preta empatou com o Ituano por 1-1. Operário 0, Guarani 1 e Sport 1, Bahia 0. Pois é, Juan, só aqui uma notinha aqui do meu amigo Zé Neto, né? O Zé Neto tá dizendo que o Mengão vai pegar chibata do Timão. Acho que aí a história é outra, né? Acho que ele tá dando um recado aqui pro meu amigo Bena. No dia 12 e 19 de outubro, grande finalíssima na Copa do Brasil. Certamente a gente vai fazer programa especial falando desse jogo. Mas o Flamengo tá muito forte para ganhar essa competição. Tá certo, Juan? Então, Juan, com esses resultados, o Cruzeiro continua líder, né? Com 65 pontos, já subiu. O Cruzeiro já subiu. O Bahia é o segundo com 51. O Grêmio tem 50 e o Vasco tem
48 abriu 3 pontos em relação ao quinto colocado. Por que, que o Cruzeiro já subiu? Porque precisa ele perder todas e o quinto colocado ganhar todas. É uma diferença de 20 pontos, faltando 24. Agora, para ele conseguir a vaga matematicamente não depender mais de absolutamente nada, garantir, carimbar a vaga na Série A, ele precisa ganhar um jogo nesse meio de semana, né? Ganhar do Vasco em casa e o Londrina não ganhar o seu jogo. Tá certo, Juan? Então, lá na zona da degola tá o CSA, o Bruscão tá caindo, Juan, o Bruscão tá caindo. E o Operário de Ponta Grossa, que perdeu o confronto direto com o Guarani. E o Náutico, Lanterninha, o Juan já decretou a sorte do Timbu. 31ª rodada, ou seja, só são mais 8 rodadas, já começa no dia 20 também conhecido como amanhã, né, Juan? Então tem grandes jogos, o Juan vai relatar todos os jogos da 31ª rodada da Série B do futebol brasileiro. Grêmio, Sport, Guarani Novo Horizontino, Cruzeiro e Vasco, Vila Nova e CRB, Náutico e Sampaio Corrêa, Londrina e Ponte Preta, o jogo de vida do Brusco e Ituano, Bahia e Operário, Criciúma e Chapecoense, CSA e Tombense. Tá certo, esses são os jogos, né, Juan, da 31ª rodada, ou seja, está no afunilamento, a Série B está finalizando, tá certo, Juan? Agora vamos falar de futebol amador. Futebol amador, a gente teve o Cruzeiro do Barro Preto, jogou nesse final de semana pelo Campeonato de Rastro das Flores e ganhou de 1-0, gol de Natan. Com isso, Juan, o Cruzeirão do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa, está classificado para a próxima fase. Próximo sábado já começa o mata-mata. Acho que teve sorteio, mas não sei qual foi o confronto. A gente está com problema de internet aqui, eu não sei o que foi que aconteceu nesse sorteio. O fato é que o Cruzeiro já está no mata-mata. O Cruzeiro que está ao lado, Juan, do Fortaleza de Barreiras. O Fortaleza de Barreiras joga com o primeiro quadro e o Barro Preto está jogando como quadro B, mas está muito forte nessa competição. Tá certo? Então, abraçar toda a galera aí do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro do Barro Preto que teve representado ontem em Riacho das Flores com o meu amigo Zé Célio, o Ariel, o Natan, o Ederaldo, o Aurian, o Padre Elvis, o Tasso, o Levi, o Gelsinho, o goleiro Gelsinho, o meu amigo Abdias, torcedor do Mengão, o Grijalba, o Thiago e também o Luan. Então essa foi a galera boa do Cruzeiro de Barro Preto que se apresentaram ontem em Riacho das Flores e conseguiram uma grande vitória, 1-0, gol do Natan. Estão classificados para a próxima fase, torcendo aí que o nosso Cruzeiro consiga êxito nessa competição. O Cruzeiro que está forte, rapaz, está forte nessa competição de Rastro das Flores, também na Copa do Melado e em Santa Rita. Mandar um abraço pro meu amigo Ivo Capote, rapaz. Um abraço para ele, também na sintonia do nosso programa. Um abraço. Ele que é torcedor de São Paulo. Um abraço aí pro meu amigo que vibrou ontem com a vitória do São Paulo sobre o meu vozão, o meu Ceará. O Ceará que se colocou numa situação difícil. O São Paulo agora respirou, ganhar do Avaí e ir no próximo. Aliás, esse jogo do São Paulo, já a gente vai falar de Série A, ele foi antecipado. A rodada, Juan, só acontece na outra quarta-feira. Ou seja, os times jogaram tem 10 dias de folga, mas esse jogo do São Paulo foi antecipado para domingo, porque o São Paulo no dia 1º joga a final da Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Tá certo, Juan? Ainda falando de futebol amador, mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Albeci Ripardo, o Albeci Ripardo que é o Relações Públicas do campeonato lá do Zé Ferreira, o campeonato da Lagoa do Serrote. A gente teve nesse final de semana, o São Paulo do Sapó, ganhou de 1-0 do CRB de Pistola, 1-0. E já o segundo quadro, Juan, empatou, os aspirantes empatou em 1-1. Então esses foram os jogos do São Paulo do Sapó. Outro jogo, rapaz, foi o Real Madrid de Pedras de Fogo, 2-2 contra o Arco da Aliança de Pedrinhas. Já os aspirantes foi 3-0 por Pedras de Fogo. Então, notinha aí do meu amigo Albeci Ripardo, a gente sempre acompanha essa competição, ele sempre manda os jogos pra gente, tá certo, Juan? Falar em futebol amador, Juan, o futebol amador, o meu amigo Bena, a equipe da TV FP, ela teve trabalhando em 3 grandes eventos neste final de semana, levando as emoções para todo o público aqui nas redes sociais do meu amigo Bena. Eles estiveram no 17, sábado, em Alvaçã. Eles acompanharam o jogo da Copa Marte, Amigos do Nonato. Amigos do Nonato, eles trabalharam nesse jogo. E
Já no domingo, a equipe Futebol de Poeira, eles estiveram fazendo 2 transmissões. Foi no Bom Jardim, um evento onde teve um torneio de pênalti feminino. Acompanhei alguns lances desse torneio. E teve a estreia, Juan, o narrador Alexandre, conhecido como Xandão. Foi a estreia dele na transmissão. Ele que agora vai ficar, mais o Gelson Nascimento, vai ficar dividindo as transmissões do Futebol de Poeira. E no domingo à tarde, eles estiveram em Salgadinho para cobrir a festa de 32 anos do Náutico de Salgadinho. Tá aí, Futebol de Poeira do meu amigo Bena esteve presente em 3 transmissões nesse final de semana e certamente nos próximos dias eles estará fazendo outras transmissões aí nos campos futebol raiz, como diz o meu amigo Beno. Um abraço para toda a galera do Futebol de Poeira. Tá certo, Juan? É. Só lembrando, ainda falando do meu amigo Albert Ripardo, ele tem o seu programa também aqui no YouTube, às quartas-feiras, às 18h35. Então, um abraço pro meu amigo Albert Ripardo. Tá certo, Juan? É. Agora vamos falar de Série A, rapaz. Série A do futebol brasileiro. Grandes jogos aconteceram nesse final de semana. O Ceará se colocou aí numa situação muito complicada, perdeu o seu jogo. E o Juan vai relatar, vai falar de todos os jogos da Série A do futebol brasileiro. Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2, Palmeiras 1, Santos 0, América Mineiro 1, Corinthians 0, Juventude 1, Fortaleza 1, Flamengo 1, Fluminense 2, Ceará 2, Ceará 0, São Paulo 2, Red Bull Bragantino 1, Goiás 1, Botafogo 2, Coritiba 0, Avaí 1, Atlético Mineiro 0. Esses foram os jogos, né, Juan? Foram os jogos da 20ª... Diga. Corrija aí uma coisa pra mim. Diga. O Coritiba já venceu em casa nessa edição? Já. Fora de casa? Não, fora de casa ainda não. Fora de casa não. Aliás, um time que também não vence, não consegue vencer ao lado da sua torcida é o Ceará. O Ceará está tendo muitas dificuldades para jogar na Arena Castelão nessa competição. Tá certo, Juan? Então, com isso, a classificação ficou o Palmeiras, né? Líder, mais líder do que nunca. 57 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com a vitória, né, no Fla-Flu. O Fla-Flu com 5 expulsões, Juan. Muita briga lá no Fla-Flu. Tá certo? Então, Juan, o Internacional é o terceiro, só que o Internacional joga hoje. Se ganhar, Juan, assume a vice-liderança. Lá no Z4, onde ninguém quer ir, tá? A equipe do Avaí, mesmo com a vitória, é o 17º colocado. Vou mandar um abraço também pro meu amigo Daniel Rocha, um dos presidentes do PSV de Lagoa do Serrote, também na sintonia do nosso programa. Um abraço pro Daniel, pra Euni, pro Pedinho, pra toda a galera boa aí da Lagoa do Serrote que curte a nossa programação. O Cuiabá é o 18º, o Atlético Goianiense que joga hoje é o 19º e o Lanterninha se preparando para a Série B do próximo ano é o Avaí. Aliás, é o Juventude. Então, Juan, ficou muito perigoso para os times cearenses. O Ceará é o 15º com 31 pontos e o Fortaleza é o 14º também com 31. Estão ali na beira da degola e o Ceará tem um jogo muito difícil na próxima rodada. Joga fora contra a equipe do Coritiba, ou seja, confronto direto para sair do Z4. Ou se distanciar. A rodada de número 27, ela finaliza hoje com o jogo do Atlético Goianiense contra o Internacional. Então, hoje fecha a 27ª rodada. A 28ª, como eu falei antes, ela acontece apenas no dia 27. Apenas o jogo do São Paulo foi antecipado, porque o São Paulo, no dia 1º de outubro, vai para Córdoba, na Argentina, disputar a grande final da Copa Sul-Americana. Então, com isso, esse jogo foi antecipado com o Avaí às 8 horas de domingo. Horário bom de assistir jogo, né? 8 horas de domingo. Aí o Juan vai relatar a 28ª rodada da Série A do futebol brasileiro. Só lembrando que depois dessa rodada serão apenas 10 rodadas para finalizar a competição. São Paulo e Avaí, Santos e Atlético Paranaense, Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Fortaleza e Flamengo, Coritiba e Ceará, Cuiabá e América Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Bragantino, Goiás e Botafogo. Ok, então esses são os jogos da próxima rodada da Série A do futebol brasileiro. Grandes jogos, né, Juan? Grandes jogos. O Flamengo vem jogar em Fortaleza
contra o Fortaleza na quarta-feira dessa que vem, é 8 dias. Tá certo, Juan? Certo. Então, fechamos aqui a Série A. Agora vamos falar de futebol europeu, rapaz. Futebol europeu, data FIFA. Vai ser ruim futebol nesses dias, viu, Juan? Data FIFA. Acontece poucos jogos. Aliás, os campeonatos todos param, né? Inclusive o brasileiro, né? Que não parava de jeito nenhum, agora tá parando. E o Juan vai... Aliás, o futebol europeu só volta agora dia 1º de outubro. Acho que dia 30 de setembro já volta, né? Na sexta-feira. A gente teve na Primeira Liga de Portugal o Braga ganhou de 2-0 do Vizela, o Benfica 5-0 no Marítimo que é o Lanterninha, e a gente teve o Boa Vista ganhando em casa do Sporting 2-1, e o Porto empatou em 1-1 com o Estoril. Esses foram os principais jogos da Primeira Liga, lembrando que o Benfica é o líder da competição, 7 vitórias em 7 jogos, e o Braga é o segundo colocado, o Futebol Clube do Porto é o terceiro. Bundesliga, o Juan vai falar os principais resultados da Bundesliga. Union Berlin 2, Wolfsburg 0, Mönchengladbach 3, Leipzig 0. O Augsburg venceu o Bayern por 1-0. O Leverkusen empatou com o Bremen 1-1. O Stuttgart perdeu de 3-1 para o Eintracht Frankfurt. E o Dortmund venceu o clássico do Schalke por 1-0. Com esses resultados, Juan, a Bundesliga tem surpresa, né? Surpresa na Bundesliga, onde o Union Berlin é o líder. O Dortmund é o segundo, o Freiburg é o terceiro, o Hoffenheim é o quarto e o Bayern de Munique, meu amigo Alberto, é apenas o quinto colocado. Se bem que está apenas começando, mas a equipe do Union Berlin já colocou 5 pontos na equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem tropeçado muito nesse início de competição. Diga, Juan. Você acha que até a 10ª rodada o Bayern reassume a liderança? Acredito que sim. Acredito que é questão de tempo. É questão de tempo para o Bayern começar a ganhar um jogo atrás do outro, golear e assumir a ponta da tabela. Diga, Juan. Eu não estou dizendo, não estou afirmando nada. Só estou fazendo uma suposição. Se o Union Berlin vencesse esse campeonato, seria a maior zebra da história. Seria a maior zebra, mas assim, seria até bom pro futebol alemão, porque lá só quem ganha é o Bayern de Munique, né? Só quem ganha é o Bayern, então era bom que viesse. E também seria um título inédito para os clubes de Berlim, com certeza. Que só tem o Hertha com 2 títulos. É verdade. Juan, agora vamos falar, mandar um abraço, Juan, pro Murilo, rapaz. O Murilo é jogador do Botafogo da Paraíba. O Murilo é filho do meu amigo Danilo. Um abraço pro Danilo, pra turma boa aí da Miraíma. O Murilo Santos, jogador do Botafogo da Paraíba. A gente tá torcendo pro Murilo para ele se dar bem. Sempre vejo as postagens dele aí no Facebook. Um abraço pro meu amigo Murilo, tá certo, Juan? Vamos falar, Juan, agora de Liga 1, Campeonato Francês. A gente teve o clássico, o Lyon contra o PSG, 1-0, apenas 1-0, gol no início do jogo. Outro jogo, Juan, foi o Mônaco, ganhou de 3-0 do Reims. O Lille 2-1 no Toulouse. E esses foram os principais jogos, Juan. Os principais jogos, o time do Gerson, apenas empatou o Olympique de Marseille 1-1. Com isso, o PSG é líder, tá certo? 22 pontos em 8 jogos. Tá mais líder do que nunca, lá só dá PSG, né, Juan? Agora vamos falar de La Liga, Juan, aconteceu o Clássico de Madrid, rapaz. 2-1 Real Madrid, o Real Madrid jogando muito, ganhou de 2-1 da equipe do Atlético de Madrid, o Clássico de Madrid. A gente teve também o Villarreal 1-1 com o Sevilha, né? O Sevilha deu uma melhorada. E o Barcelona 3-0 em cima do Elche. A gente teve também. Aliás, esses foram os principais jogos. Então, mais uma vez, um abraço para o meu amigo Murilo. Não sei se ele está na Miraíma ou está na Paraíba, mas sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço para ele. Tá certo, Juan? Com isso, o Real Madrid é líder da competição. 18 pontos em 6 jogos, o Barcelona é o segundo. E o Atlético de Madrid, Juan, aparece apenas na 7ª colocação. Tá certo? Então, La Liga passada limpa, a La Liga só volta no dia 1º
de outubro. O Juan vai falar agora de Série A Team, campeonato italiano, Juan. Todos os resultados o Juan vai falar agora. Milan 1, Napoli 2, Roma 0, Atalanta 1, Cremonese 0, Lazio 4, Fiorentina 2, Verona 0, Monza 1, Juventus 0, Udinese 3, Inter 1, Torino 0, Sassuolo 1, Spezia 2, Sampdoria 1, Bolonha 0, Empoli 1, Salernitana 1, Lecce 2. Ok. Juan, com isso, o campeonato italiano tem algo errado nesse início de competição. O Napoli é o líder, a Atalanta é o segundo, a Udinese é o terceiro, o Lazio é o quarto. Os principais times aparecem apenas na quinta, sexta, sétima e oitava colocação. É o Milan em quinto, a Roma em sexto, a Inter em sétimo e a Juventus em oitavo. Já pensou? Diga, Juan. Qual que tá o G4 mais estranho, da Bundesliga ou da Série A? Certamente da Série A. Juan, mandar um abraço também para minha aluna, a Sarinha do oitavo ano. Um abraço para ela, sempre que pode, curte a nossa programação. A gente até pede desculpa às pessoas que estão assistindo e também estão interagindo com a gente, que hoje a gente está com um probleminha de internet, estamos até aqui no estúdio 2, não deu certo lá no estúdio 1 por conta da internet, e tem muitas mensagens que não está dando pra gente visualizar, tá certo? Mas a gente agradece as pessoas que ajudam a gente a fazer a programação, isso é muito bom, esse feedback, as pessoas comentarem, deixarem aí o seu comentário, isso é interessante. Então, só lembrando que o nosso programa Bate-Bola acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook, no YouTube, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Então, os meus amigos, nossos amigos, que porventura não passaram no YouTube para se inscrever no canal Ceará Fla, dá essa forcinha lá pro nosso canal. Tá certo, Juan? Diga. Posso destacar aqui uma coisa na Série A? Pode falar. Vou destacar a torcida do Monza, emocionada com a primeira vitória do time na história da Série A, com 3 participações. É verdade, o Monza, né, que ganhou da Juventus. A Juventus que o negócio é, né? Juventus, quem diria, né? Juventus que foi responsável por essa façanha do Monza ontem. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Premier League. O Juan vai falar todos os jogos da Premier League. A Premier League teve muitos jogos adiados ainda pelo velório, né, da Rainha Elizabeth II. Aconteceu, acho que o sepultamento foi hoje, né, Juan? Tá? 10 dias de velório e muitos jogos, principalmente os jogos em Londres. Esses jogos foram cancelados e o Juan vai falar, tá? Vai falar todos os jogos, rapaz. Tive a oportunidade de acompanhar um grande jogo da rodada, que foi exatamente o jogo do Tottenham. E o Juan vai falar. Diga, Juan. Everton 1, West Ham 0, Brentford 0, Arsenal 3, Tottenham 6, Leicester 2, Newcastle 1, Bournemouth 1, Wolverhampton 0, Manchester City 3, Aston Villa 1, Southampton 0, Nottingham 2, Fulham 3. Ok, então esses foram os jogos, né, Juan? Como foi falado, teve muitos jogos que foram adiados por conta do velório. Com isso, Juan, o Arsenal, que está jogando muita bola, o Arsenal continua líder dessa competição, líder o Arsenal, seguido do City, o Tottenham vem em terceiro e o Brighton é o quarto. Só lembrando que o Brighton perdeu o treinador para o Chelsea. Tá certo, Juan? Então mandar um abraço pro meu amigo Francisco José, rapaz, mais conhecido como Guaru, o homem forte do futebol santanense, também curtindo a nossa programação. Um abraço aí pro meu amigo Guaru, ele que promove campeonatos, torneios. Um abraço para ele, tá certo, Juan? A gente teve, Juan, nesse final de semana, a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente teve aliás, do futebol brasileiro feminino, segunda divisão. 4 equipes subiram, né? E quem foi para finalismo foi o Ceará contra o Atlético Paranaense. O Atlético tinha ganho o primeiro jogo na Arena da Baixada 2-0. E antes de ontem, sábado, né, as meninas do Vozão reverteram o resultado, ganharam de 2-0 e nos pênaltis o Ceará conseguiu ganhar e o Ceará é campeão brasileiro da segunda divisão. Parabéns aí para toda a galera, torcedores do Ceará, né? E também para futebol feminino do Vozão.
Tá certo, Juan? O meu amigo Guaru está dizendo que está vindo aí os jogos escolares do município, né? Os jogos escolares, a galera aí das escolas estão todos esperando para essa competição. Não sei se já tem data já marcada. O fato é que está todo mundo empolgado, tanto os meninos como as meninas estão esperando para que tenha essa competição, Jogos Escolares do município de Santana. Um abraço aí, a organização do meu amigo Guaru, né? O Guaru é que é um dos responsáveis por essa competição e certamente vai ser uma grande festa porque os alunos estão empolgados. Mais uma vez, mandar um abraço aqui no Barro Preto para minha amiga e comadre Conceição, sempre que pode, curte a nossa programação. Juan, agora vamos falar de Liga das Nações da UEFA. Liga das Nações da UEFA, a gente vai ter nesse final de semana, Juan, a partir de sexta-feira, alguns jogos, né? As principais seleções jogam essa competição e também, Juan, essa competição faz com que nas datas FIFA os times sul-americanos não consigam jogar amistosos com as seleções europeias, porque as principais seleções da Europa jogam essa competição. E a gente tem a Bélgica, né? A Bélgica garantida na Copa do Mundo, vai jogar com o país de Gales, a Croácia com a Dinamarca, a França vai jogar contra a Áustria e a Polônia vai jogar contra a Holanda. Diga, Juan. Aliás, todos esses times aí garantidos na Copa do Mundo, exceto a seleção austríaca. É verdade, Juan. Esses jogos é pela a Liga A, porque lá são 52 seleções distribuídas, Liga A, Liga B, Liga C, Liga D, onde tem 55. Onde tem rebaixamento. Então lá é bem organizado e os principais jogos, as principais seleções, lógico e evidente, jogam na Liga A. Esses jogos de quinta-feira. Na sexta-feira, Juan, a gente também tem, e o Juan vai falar quais são os principais jogos da sexta-feira. Alemanha e Hungria, Itália e Inglaterra. Ok, mandar um abraço e uma boa noite para o meu amigo e compadre, irmão Adílio, em Fortaleza, também curte a nossa programação. Em Sobral, o meu irmão Ivani e o Fabinho que é torcedor do Santos, ontem ficou triste com a derrota do Santos para o Palmeiras, tá certo, Juan? A gente vai ter também, nesse meio de semana, alguns amistosos. Como eu falei, as seleções sul-americanas sempre têm dificuldade de jogar com as principais seleções do mundo. Então eles ficam jogando contra seleções de menor porte, ficam jogando com as próprias seleções aqui da América do Sul, da Ásia, da África, porque jogar com o futebol europeu, eles se fecharam e o futebol europeu, as principais seleções só jogam entre si. Então, Juan, o Uruguai enfrenta o Irã, esse jogo, e o Brasil, isso é na sexta-feira, o Brasil joga contra a Gana, jogo 3h30 da tarde de sexta-feira, e a gente tem também a Argentina, joga contra a seleção de Honduras. Tá certo, Juan? Diga. E os que não estão classificados para a Copa também jogam. É verdade, tem muitos jogos. Tá certo, Juan? Já no finalzinho do nosso programa, mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação, seja aqui no Facebook e também no YouTube. Tá certo, Juan? Por hoje tá bom, né, Juan? Acho que sim. Então a gente agradece, a gente até pede desculpa que muitas pessoas, hoje foi bem movimentado, as pessoas mandaram mensagem, e a gente, por conta de internet, teve dificuldade de ler algumas mensagens, mas na medida do possível a gente pode ler as mensagens, tá certo? Então só lembrando que o nosso programa acontece às sextas e às segundas-feiras, sempre às 19 horas, aqui no Facebook e no YouTube. Agora a gente vai ficar para homenagear o campeão brasileiro de 2022, que é o Palmeiras, conseguiu ganhar mais um jogo. E um abraço até sexta-feira, se Deus quiser, com a internet já restabelecida e lá no Estúdio 1, para a gente levar até você o melhor do futebol. Tudo que aconteceu no meio de semana, a gente vai fazer o resumão na sexta-feira e projetar os jogos do final de semana, só lembrando que os campeonatos, os principais campeonatos da Europa, aqui no Brasil, estão tudo parados por conta dessa data FIFA. Tá certo? Um abraço, boa noite e até a próxima sexta-feira. Mandar mais uma vez aí um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo, curtindo a nossa programação. Boa noite, até sexta. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prêmio não tarda.
a partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar a